Bom dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bom, né, nós estarmos aqui mais uma manhã na presença do Senhor. A expectativa, acho que Deus é que fica na expectativa, né? O que será que esse povo vai levar para casa hoje, né? Eu falo. Acho que ele fica naquela ansiedade não, mas na expectativa de que nós saiamos daqui diferentes. Por onde eu começo, hein? Faz tempo que eu não faço abertura aqui, estou até esquecendo. Bom, eu preciso confessar que hoje eu já chorei bastante, lendo a palavra. Espero que não vou chorar aqui. Essa semana, aconteceu a semana passada e essa semana a minha filha, Camila, ela que, como eu estou na prefeitura, a Daniela está cuidando do nenê, então a Camila que está cuidando mais das coisas de projeto no escritório. E isso já fazem praticamente 2 anos. E nós fizemos um projeto para uma amiga nossa. Eu estava fazendo as contas, tenho vergonha até às vezes de falar, né? Mas essa amiga minha, eu encontrei ela no ano de 1975. Então já vai daqui, nós estamos em 23, 25, vai fazer 50 anos. Né? Eu conheci ela, não me tornei amigo dela nesse tempo. Mas quando minhas filhas nasceram, elas têm em torno de 40 anos cada uma, né? Aí a gente teve um contato maior e aí nós nos tornamos amigos. Ela mora numa cidade a 60 quilômetros daqui. Ela, na época, era casada com um médico. E depois eles se separaram, a gente continuou sendo muito amigos. Eles vinham na nossa casa, a gente ia na casa deles. Aí ela se mudou para o norte. Eles tinham fazenda lá e mudaram para lá. E agora ela resolveu construir aqui nessa cidade. E a Camila fez o projeto e cuidou do projeto da casa dela. E ela mandava o dinheiro para a Camila fazia tudo, resolvia as coisas por telefone. E isso foi 1 ano e pouco, né? 1 ano e alguns meses. Uma casa de 300 metros quadrados. E agora ela voltou para mudar para cá, porque ela estava morando no norte, voltou para mudar para cá. E quando ela chegou na casa, né, ela só veio uma vez durante a construção para ver as coisas. Ela começou, teve alguns itens da casa que ela não gostou. Né? E aí foi assim, uma transformação totalmente radical da parte dela, no sentido de humilhar a Camila, né? De que aquilo lá estava errado, que não podia ter sido daquele jeito. E tudo que foi feito com o consentimento dela, né? Não foi nada aleatório. E essa pessoa se transformou. E com esses tipos de conversa, né, que ela ficou
fazendo com a Camila foi lá na casa dela quinta-feira, agora. Foi lá e falou, olha, eu vim aqui conversar com você. Eu quero, assim, colocar tudo que a gente precisar conversar, a gente precisa conversar, não pode ficar nessa situação. E ela, assim, humilhou a Camila de uma maneira que quando a Camila me contava, ela, sabe, aquilo que sobe assim no estômago, que dá vontade de falar, não, eu vou lá acertar essa amiga minha, né? Fazer isso com a Camila, com coisa assim, um exemplo. Fez o jardim da frente da casa, e a Camila pôs uma grama. E ela achava que aquilo ali tinha que ser pedrinha. Né? Coisa assim, que não dá para acreditar que ela teria capacidade de falar aquelas coisas e ignorar a Camila na frente de um monte de gente que está terminando lá o serviço da casa. Bom, então, o que acontece? A gente, né? Nós. Aí que começa o relacionamento de aquilo que você pensa das coisas e aquilo que o Deus pensa das coisas. Né? Então, nós como homens, né, como humanos, a gente começa a pensar, nossa, mas 40 anos de relacionamento, de conversa, de coisas que essa pessoa passou, né, na vida dela e vinha, compartilhava com a gente aconselhava e falava da palavra do Senhor. E assim, esse relacionamento sem nenhum tipo de vamos dizer, de aguardar alguma coisa da pessoa, era uma coisa genuína. E aí a pessoa transformar, de repente, assim. Então, nós, assim como humanos, que somos, né? Os nossos valores, o olhar que a gente tem também muda. A primeira instância, o que é? Eu olhar para ela e sentir raiva dela e o que eu senti, eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Não é? É demais, velho. É uma coisa que você não se conforma. De jeito nenhum. E nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Tanto ela tem certeza da parte dela, em nenhum momento ela pensou na história que já existiu entre nós, entre famílias, né? E muito menos eu, a hora que eu já estou acompanhando esse processo, tudo, mas aí o que aconteceu aí nessa quinta-feira, né, para mim, vamos dizer, foi a gota d'água. E aí eu começo a ler a palavra do Senhor, lá Jesus na cruz. Jesus na cruz. Alguém aqui, bom, acho que todos aqui já pensaram, né, no sofrimento que Jesus estava naquele momento. Tá? Ali naquela cruz, a palavra do Senhor diz aqui, ó, lá em Lucas 23, não precisa nem abrir, a palavra diz assim, Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançavam sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se é Cristo o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos criminosos
crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, imagina essa situação de dor que Jesus estava sentindo naquele momento, né, que a gente não consegue imaginar. A crucificação tira o fôlego da pessoa, não consegue respirar, é uma dor, diz alguns estudos que é uma dor, uma das piores dores que um ser humano pode sentir. E aí, esse ladrão ali da cruz ainda fala, um dos ladrões da cruz, né, fala para o outro: nós estamos aqui por causa daquilo que nós fizemos. E aí ele vira para Jesus e o que ele fala? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, quando você começa a comparar aquilo que nós sentimos diante das nossas razões, daquilo que a gente tem como verdadeiro na nossa vida, né? Porque diante dessa situação toda que a gente passou, o que entra dentro de mim? O que está impregnado em mim? Que eu tenho razão, que a minha filha tem razão. E o que vale é o quê? É que nós temos a razão. Só isso. Nesse momento, aquela pessoa não vale mais nada para mim. Né? Ela não vale mais nada. Por quê? Porque ela está acima daquilo que eu acho que nós temos razão. E é assim que a gente pensa. Quando a gente fala que o pecado está impregnado dentro de nós, né, eu acredito que seja exatamente isso. Porque a gente acha que o que é certo é aquilo que a gente pensa que é certo. E não é essa visão que nós temos que ter. A gente tem que ter uma visão da visão que o Senhor tem. Então, quando Jesus, naquele momento, naquela situação, olha para o coração daquela pessoa e vê que aquele coração ele é digno de perdão, ele não se importou com nada naquele momento. Ele só se importou que naquele momento aquela pessoa também tinha o direito da salvação, né? Por tudo aquilo que ele tinha feito até aquele instante, ele ainda estava firme. Independente da situação, ele ainda estava firme no objetivo que ele tinha. E hoje nós temos esse objetivo com qualquer pessoa. Não deixamos de ter razões, né? Mas a razão maior da nossa existência hoje, como conhecedores do Senhor, ela tem que superar todas as nossas razões. Né? Então, que nós possamos pensar nisso. Porque a parte mais difícil de ser cristão, a nossa maior dificuldade é a dificuldade de relacionamento. Né? É a dificuldade de relacionamento. E a gente, nesses momentos, a gente só pensa na gente. Né? Só pensa naquilo que é minha razão, que é o meu direito. Então, nessa manhã, eu só queria que você pensasse nisso. Né? Deixasse bem claro aí no seu coração que, apesar de todos os seus direitos, existe uma razão maior do nosso viver.
que é o outro, né? Que é o outro. Então, que você possa deixar que o direito dos outros, apesar de não serem, vamos dizer, legítimos, se tem algo que você possa fazer que vai levar aquela pessoa ao encontro de Cristo, que você possa fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa, de alguma maneira, estar mostrando a cada um de nós, diante de tantas situações que vivemos no nosso dia a dia, Senhor, que nós temos um objetivo agora como cristãos, aqueles que professam, que conhecem a Ti e que agora têm uma nova maneira de viver, que realmente isso possa ser transmitido na nossa vida, para a vida das pessoas com quem convivemos, Senhor. Que nós possamos ter realmente termos tido um novo nascimento. Que tudo aquilo que sair da nossa boca, do nosso pensamento, do nosso coração, seja para edificar o Teu nome. Seja para que as vidas realmente possam ser transformadas através das nossas vidas. Não deixe que a nossa razão, que o nosso eu, supere tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já fez por nós. Quando o povo escolheu Barrabás para ser solto no lugar do Senhor, é como se fôssemos nós esses Barrabás. Nós fomos libertos quando o Senhor foi acusado e sentenciado e morto. Nós éramos esses Barrabás. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento, no nosso dia a dia, em cada uma das situações em que vivemos. É que eu te peço essa manhã em nome de Jesus. Amém, Pai.